Bom, nós vamos direto ao assunto, porque tem muita coisa. Da outra vez que eu estive aqui no ano passado, eu também disse que não ia dar tempo e deu. Eu espero que o mesmo aconteça esse ano, embora eu sou um pouquinho mais pessimista, porque realmente tem bastante coisa para a gente ver. Por quê? Eu irei hoje colocá-los em contato com o texto da Base Nacional Curricular Comum. E por que eu quero fazer isso? Porque não adianta nós ficarmos apenas falando sobre o tema. É preciso que vocês tenham um contato direto com a Base Nacional. Mas, antes disso, eu quero fazer uma brevíssima introdução. Antes de começarmos a ver alguns trechos da base para vocês perceberem a seriedade do que nós temos diante de nós. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a Base Nacional Curricular Comum é ilegal. Ponto final. Não há o que dizer. Ela fere o princípio federativo. A União não tem direito de ensinar ninguém. A União não possui escolas. E é muito importante dizer isso, porque quando a União se arroga o direito de ensinar e de dizer aquilo que os alunos irão aprender, ela está ferindo os próprios princípios pelos quais ela existe. Isso precisa estar bem claro na nossa mente. Tão claro que eu não quero nem explicar muito para que ele não fique menos claro do que isso, né? Existem muitas ginásticas feitas para tentar arranjar um espaço legal para a Base Nacional Curricular Comum. Mas esses arranjos são totalmente artificiais. Basta dizer que, embora a Constituição de 88 tenha previsto que houvesse um currículo mínimo, e depois a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ter estabelecido que houvesse de fato diretrizes e bases para a educação nacional, o ministro da Educação do período do Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato Souza, quando quis estabelecer algo parecido com uma base nacional curricular comum, disse, e está escrito no livro dele chamado A Revolução Gerenciada, que não seria possível legalmente estabelecer um currículo nacional, e por mais que a base diga no seu início que ela não é um currículo, um livro dessa grossura, que diz ano a ano o que os alunos devem aprender detalhadamente, é um currículo, e é mais do que um currículo. Então, eu acho que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos entender de cara é isso, e nós precisamos, essa ideia tem que estar muito, muito, muito clara para nós. Há uma conferência que eu dei da comunidade Pantocrátor de Campinas sobre esse assunto, em que eu vou percorrendo todo o tema legal e vou mostrando que isso é um abuso sem respaldo na Constituição e sem respaldo na nossa tradição pedagógica. Não há motivos e nem espaço mesmo para que se proponha algo assim. Primeiro lugar. Segundo lugar, por que se quer estabelecer uma base nacional curricular comum? Se diz
a desculpa retórica que se dá é que nós precisamos criar uma unidade de ensino no país, porque os alunos são transferidos de um lado para outro e quando eles chegam numa escola, eles não têm noção do que se está ensinando no outro lugar. E que, portanto, você criando uma base nacional, você estabelecendo os conteúdos que se devem tratar ano a ano, isso vai beneficiar os alunos. Só que isso não é verdade. Por quê? Até parece que basta você colocar um conteúdo num papel que aquilo já estará adaptado à capacidade cognitiva dos alunos. Só existe um jeito de favorecer o aluno, que é exatamente fazendo o movimento contrário. Ao invés de você generalizar mais a educação, é você especificá-la mais, individualizá-la mais, a tal ponto que cada aluno seja atingido na sua individualidade. Então é exatamente o movimento contrário. Qualquer pedagogo sabe que quanto mais personalizada a educação, tanto mais é eficaz. Não é necessário ser pedagogo, inclusive, para perceber isso. Portanto, qual é o verdadeiro objetivo que há por trás de se criar uma base nacional curricular comum? Ela não está sendo criada para ensinar os alunos. Não é necessário, para fins pedagógicos, se estabelecer uma base nacional curricular comum. Ela está sendo estabelecida porque ela é um ótimo meio para que assim você consiga difundir uma ideologia por toda a sociedade. O caminho mais adequado, menos problemático para um ideólogo é estabelecer-se através do sistema educacional, que, aliás, no Brasil nem deveria existir. Nós deveríamos ter sistemas plurais de educação, né? Não só porque somos uma união de entes federativos, mas porque esses entes federativos têm sistemas ainda mais locais de ensino, que deveriam estar ainda mais ordenados para atender os alunos daquela área específica. Seria exatamente o movimento contrário. Agora, quando você quer impor uma ideologia sem problemas, quando você quer fazer essa ideologia prosperar, o melhor caminho para isso é, sim, você centralizar a educação. E é exatamente para isso que a educação está sendo centralizada. E isso não é apenas uma teoria, isso está acontecendo na realidade. E o melhor modo de nós percebermos isso é analisando a própria Base Nacional Curricular Comum. Nós tivemos 3 versões da BNCC. A primeira versão foi apenas um boneco, que foi muito piorado na segunda versão, que era um documento de 672 páginas, completamente assustador, era um negócio inadmissível, né? E aí se fez, depois da caída da presidente anterior, e que tomou posse o atual presidente, se fez a terceira versão, já com o novo Ministério da Educação. E em relação à segunda, sem dúvida nenhuma, ela está melhor, mas não está muito melhor não, porque na verdade está tudo muito mais diluído, muito mais disfarçado, mas como nós vamos ver aqui, analisando, nós vamos perceber que os problemas estão todos lá e eles são de uma gravidade extraordinária, né? Quer dizer, o que está vindo por aí é uma tsunami, é uma catástrofe terrível e nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos, inclusive, não apenas nos preparar, mas nós precisamos fazer algo e no final nós vamos falar um pouquinho de algo a ser feito a este respeito. Ora,
Dito isso, eu só queria fazer uma ressalva, né? Algumas pessoas podem até se questionar sobre o ministro da Educação, se ele realmente é consciente de tudo isso que está na base. E eu digo para vocês com bastante certeza do que eu estou falando. Eu acredito que ele não tem consciência do que está aqui, né? Nós sabemos que o Ministério da Educação é aparelhado, de todos os ministérios da República, ele é o mais aparelhado. Não apenas o Ministério da Educação, mas o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação, os outros órgãos de educação são completamente aparelhados no país e isso, somando-se a isso, tem todo um trabalho em nível internacional de fundações, de pessoas cuja intencionalidade não é bem conhecida pelo ministro, pelas pessoas que compõem, enfim, todo o Ministério da Educação no país. E exatamente por causa disso, essa somatória de forças faz com que, no próprio texto da Base Nacional Curricular Comum, nós vejamos que há uma pluralidade de posições em disputa. Você não tem uma coerência no texto, né? Você tem um texto em que há muito de marxismo disfarçado, há muito de escola de Frankfurt disfarçada, mas, ao mesmo tempo, há muito de nova ordem mundial disfarçada. Aliás, as duas coisas não são contraditórias. Quem conhece um pouco o assunto sabe que o pessoal da nova ordem mundial se serve dos marxistas para fazer aquilo que eles querem, né? A despeito da vontade dos próprios marxistas, que talvez pensem ingenuamente que conseguirão vencê-los, né? Fazendo andar adiante a sua teoria, mas não conseguirão, por causa do nível de causalidade que é muito flagrante. Ora, dito isso, vamos dar uma olhada no texto. Então nós vamos eu passei hoje o dia inteirinho só fazendo essa compilação, para que vocês pudessem acessar aqui o texto da base sem precisar ler corridamente todas as 380 páginas que a compõem, né? Muito bem. Então, eu falei da ilegalidade da Base Nacional Curricular e diz o texto: em um país como o Brasil, com a autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades sociais, a busca por equidade na educação demanda currículos diferenciados e adequados a cada sistema, rede e instituição escolar. Por isso, nesse contexto, não cabe a proposição de um currículo nacional. Ou seja, eles estão dizendo que isso não é um currículo nacional, contraditoriamente, né? A Base Nacional Curricular Comum e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Portanto, o que eles estão dizendo aqui é que, embora isso não seja um currículo, isso será base para o currículo e, na prática, os currículos em ação terão de levar adiante a Base Nacional Curricular, terão que operar a Base Nacional Curricular, de tal modo que isso seja efetivado por um conjunto de decisões. Só que não para por aí. Diz: a primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. Em outras palavras, nós não iremos definir o que vocês ensinam, mas nós iremos formar vocês para que vocês ensinam aquilo que nós definimos. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, na educação formal, os resultados das aprendizagens precisam se expressar
e se apresentar como sendo a possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A este conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situação se dá o nome de competência. Eles estão dizendo que há um outro tipo de conhecimento, que não é o conhecimento teórico, que é o conhecimento prático, aquele que se dá para a prática na sociedade. Isso eles estão chamando de competências. Vamos ver um pouquinho mais essa ideia desenvolvida. No novo cenário mundial, comunicar-se, ser criativo, analítico crítico, participativo, produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação de informações. Nesse texto, lá na página 17, diz: são competências que se contrapõem à concepção de conhecimento desinteressado e erudito, entendido como fim em si mesmo. Ou seja, nós não queremos educar para que você adquira conhecimento que tenha validade em si mesmo. Você vai ter que deixar de lado todo conhecimento que tiver validade em si mesmo para se dedicar apenas aos conhecimentos que servem utilitariamente para alguma finalidade na sociedade. Isso, talvez na sua cabeça, não tenha muito sentido. Mas quando nós meditamos um pouquinho, nós conseguimos perceber a pertinência disso. Vocês vejam, antigamente a educação tradicional e a educação clássica eram modelos educacionais baseados na assimilação de conteúdo. Na educação tradicional isso é fundamental. Se vocês lerem o opúsculo sobre o modo de aprender do Hugo de São Vítor, o primeiro passo qual é? Lectio, é a leitura. Para que você adquira o quê? Conteúdo. Por quê? Na medida em que você adquire conteúdo, você vai verificar se aquele conteúdo corresponde à realidade. Na educação tradicional, você não estuda conteúdos, você estuda a realidade, comparada com os conteúdos que você vai abstraindo, que são ferramentas para conhecê-la, para explorá-la. E uma vez que você confere conteúdo com a realidade e há uma adequação daquilo que você abstraiu com a coisa em si, com a realidade, nesse momento, na sua mente, brilha a luz da verdade. Você faz a experiência da verdade. Se acende uma luz em você que não foi imposta por ninguém. Você verificou, pelo próprio exercício do seu intelecto, que a verdade realmente é aquela. Ora, isso permaneceu de algum modo na educação clássica. O primeiro passo da educação clássica é a gramática, o primeiro elemento do trivium. E depois vem a lógica, que é o segundo elemento. Corresponde exatamente ao mesmo processo. Você lê para adquirir conhecimento, e uma vez que o adquirir, você medita sobre o conhecimento adquirido, você se volta sobre a sua própria mente e percebe se a realidade está refletida nela, como num espelho. E uma vez que há a adequação de uma com a outra, você percebe que a verdade possui uma arquitetura lógica. Mas acontece que surge a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial surge a necessidade de você não mais educar as pessoas para a verdade, para o bem. Se vocês analisarem o livro 1828, que foi publicado pela Eclésia, que traz o currículo da Universidade de Yale, você percebe quanto repugna àqueles intelectuais que haja um modelo educacional baseado apenas na profissionalização. Por quê? Porque com isso você não constrói uma família, com isso você não se torna feliz,
Com isso você não se torna um ser humano melhor, com isso você, portanto, não melhora a sociedade, com isso você não vai conseguir fazer a civilização andar adiante. Mas, se o objetivo não é mais esse, e sim fortalecer o sistema econômico, criar uma grande empresa na qual todos serão apenas operários, então tem todo sentido você deixar o conteúdo de lado e você criar uma educação por competências em que não tem mais sentido o conhecimento desinteressado e erudito como um fim em si mesmo. Você vai ter apenas conhecimento utilitarista. Todos estamos sendo adestrados para sermos escravos. Apenas isso. Nada mais além disso. Ora, para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas. Queria aqui pedir que vocês mantivessem a concentração, porque nós estamos lidando com texto, então não tenho tempo de ficar fazendo uma representação cenográfica do texto para captar a atenção de vocês. Ora, competências e habilidades. Aqui está referenciado o modelo pedagógico organizado pelo Benjamin Bloom e os seus discípulos na taxonomia dos modelos educacionais. Ele troca a educação de eixo, não é mais teórico, você não vai mais educar para conhecimento, para conteúdo, você educa apenas para competências e habilidades, para que as pessoas aprendam a se desenvolver na prática. É isso que está sendo resgatado aqui. E nós precisamos entender isso. Senão, não compreenderemos a pertinência daquilo que está se dizendo aqui. Está claro? Então, notem, não estamos mais falando de educação para a verdade. É uma educação que... Esquece o tema, vamos mudar de assunto. Vamos falar de competências e habilidades. Vamos desenvolver-nos operativamente. É um outro tipo. Então, essa é uma música de fundo que estará presente em toda a base nacional curricular comum. É estigmatizado, todo mundo que vem do mundo da educação sabe, o chamado conteudismo. Eles criaram um rótulo para falar da educação clássica, chamando-a de conteudista, porque se foca em conteúdos. Então, isso aqui é estigmatizado. Você abandona um paradigma da verdade e você abraça um outro paradigma, que é a ação. Você está formando indivíduos apenas para a praxis, apenas para o trabalho. Ora, competências gerais. Isso aqui é como que fosse a alma da BNCC. Quais são as competências gerais da BNCC? Primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico. Notem que o mundo físico, eu estou falando de física, a realidade material. O conhecimento sobre isso é historicamente construído, ele não tem uma valência atemporal. É apenas uma valência imediata, histórica. Também sobre o mundo social e cultural, para entender e explicar a realidade, fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Então, você já está embutindo como finalidade, no processo educacional, um telos, um fim sociológico. Continua.
3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Em outras palavras, você vai destruir o senso estético das pessoas. Você vai ter que aprender a admirar o funk, você vai ter que aprender a achar lindo, né, um texto completamente estúpido. Por quê? Porque você tem que desenvolver o senso estético, é exatamente isso, você perder o senso estético, né? Porque, é claro, você já coloca como dever estético a necessidade de fruir de toda a diversidade cultural. Você já ouviu dizer que gosto não se discute? Quer dizer, se você já impõe um dever estético à pessoa, você já está deformando o princípio. Está claro? Vocês vejam como que a coisa está embutida nas entrelinhas da linguagem. Continua. 5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica. Quer dizer, você tem que usar o computador de forma crítica. Aqui, utilizar de forma crítica, aqui esse crítico aparece como um refrão por toda a Base Nacional Curricular Comum. Eles aqui estão, obviamente, resgatando o tema da teoria crítica, do Horkheimer, da Escola de Frankfurt. Quer dizer, você tem que, em tudo, estar com uma espécie de radar crítico no qual você enxerga interesses por trás de toda a realidade. Você precisa demolir a realidade inteira, submetendo-a a uma crítica implacável. É disso que eles estão falando. Inclusive o computador. As tecnologias você usa questionando-as do ponto de vista total. Quer dizer, sem nenhum tipo de relacionamento tranquilo, né? Nas diversas práticas do cotidiano, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, olha lá, em fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Quer dizer, você já tem que, os saberes, já de cara, a criança já entra pressupondo que os saberes, ela não sabe nada, mas ela já tem que saber que os saberes são totalmente relativos. Eles são totalmente relativos uns aos outros. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, ponto de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Isso aqui é a alma da BNCC. Então, já coloca lá o tema dos direitos humanos como uma necessidade argumentativa. Você instala isso na criança. Aqui é uma pérola. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade e necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual se deve comprometer. Isso aqui, notem, saiu na Folha de São Paulo uma notícia que
na hora em que eu vi, eu percebi que aquilo era para enganar trouxa. De que o ministro da Educação tinha tirado o tema de gênero da Base Nacional Curricular Comum. Notem, não apenas não tirou, como ela faz parte das competências gerais. O tema tem que estar em todo o currículo de todas as escolas. E ele tem que estar para gerar empatia, diálogo. Olha aqui, você tem que respeitar os saberes. Ou seja, é um amordaçamento que você coloca para a criança desde que ela é pequenininha. Você tem que respeitar, o seu senso estético está errado, você tem que se abrir à diversidade de saberes, pare com esse assunto de verdade, isso é autoritário, isso é impositivo. É aquele videozinho, Modern Education, vocês devem ter visto no YouTube. Aquilo aplicado efetivamente, você tem que colocar na criança isso como um princípio, que ela não pode sequer sentir diferentemente disso. É empático, você tem que gerar empatia nela. 10º, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. Quer dizer, por aqui você percebe que está totalmente escondido está escondida a mordaça, né? Está completamente escondida. E mais, né? Você tem aqui a presença dessa palavra ética na base inteira, né? Não dá tempo de eu comentar isso aqui, mas nos parâmetros curriculares nacionais está muito bem comentado que é ética e não é nada daquilo que nós entendemos por ética. É exatamente o contrário. É algo muito aproximado com o que o Jürgen Habermas entende por ética. Quer dizer, não existem valores morais objetivos, todos eles são contextuais e no fundo o que nós temos que fazer, voltando aqui, é nos comprometer com a coletividade, vamos viabilizar a coletividade. Você como que absorve a ética numa política sem valores, cujo único valor é a convivência e a tolerância e restrita, obviamente, restrita a quem pensa diferente, né? Esses aí não têm direito de existir. Bom, a base, então, são os 10 mandamentos aqui, que são as competências da BNCC, as competências gerais. Aqui, vocês vejam que a despretensiosa BNCC, despretensiosa, estabelece até aquilo que você tem que ensinar para a criança na educação infantil. Até o que você tem que ensinar para a criancinha, está estabelecido aqui. Educação infantil. Embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos, apenas com a Emenda Constitucional 59, a famosa, né, PEC 59 de 2009, de autoria do Fernando Haddad. As creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar, como a socialização
a autonomia e a comunicação. Você tem que ensinar ao bebezinho já que ele tem que socializar-se. E mais, que ele tem que ser autônomo. É o que está escrito aí. Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Demonstrar sentimentos de afeição pelas pessoas com as quais interage. Valorizar a diversidade ao participar de situações de convívio com diferenças. Manifestar oposição a qualquer forma de discriminação. Notem, não se trata aqui de você ensinar a criança a não discriminar. Ela tem que aprender a se opor. É discriminação, eu me oponho. Você tem que instalar este software na criança. O software da oposição a qualquer discriminação, ou seja, aquilo que recai debaixo do conceito de discriminação, daí para o resto da sua vida, é objeto de oposição por parte dela. Notem o nível da agressão psicológica. Você já tem que fazer a criança conviver com todo tipo de agressão da diversidade, no sentido ruim da palavra. Notem, essas coisas, quem leu o livro do Pascal Bernardin consegue sentir o alcance devastador do que está escrito aqui. Como você estupra a sensibilidade das crianças. Você arromba. Você vai detonando a sua capacidade de resistência. Não há mais resistência. É impossível ver. Resiliência, como aparece no outro texto, é resiliência do ponto de vista de suportar o contrário, o oposto a esse projeto. É nesse nível, para manifestar oposição. Sobre o ensino fundamental, agora a base vai até o fim falando sobre o ensino fundamental. Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período da vida, como bem aponta o parecer ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, intensificando suas relações com os pares de idade e as aprendizagens referentes à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios. É a segunda menção de gênero da base. Quer dizer que já no ensino fundamental, você precisa encaminhar o desenvolvimento biológico, psicológico, social e emocional do garoto para que ele assimile a perspectiva de gênero. A coisa está muito clara. Continua. Competências específicas de linguagem. Linguagem inclui linguagem de uma maneira geral, né? Educação física, artística, literatura, tudo está incluído em linguagem na base nacional. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade. 2. Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e sua representação simbólica como forma de expressão dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social. Desenvolver visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da natureza, gênese e função delas, para operar com a pluralidade das formas de expressão. Ou seja, a criança não aprendeu ainda a língua portuguesa, ela não sabe ainda se exprimir, mas ela já tem que aprender criticamente que a linguagem é uma construção meramente humana, histórica, para legitimar acordos, condutas, e essa é a base da crítica que você faz. Quer dizer, a linguagem já é entendida aqui como exercício de poder, mas Foucaultiano impossível.
Competências específicas de língua portuguesa. 1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Quer dizer, que é a língua que constrói a sua identidade. Não é a pessoa que tem uma identidade que usa a língua. É exatamente o que diz a turma do gênero. É a língua que constrói a identidade. É exatamente o processo contrário, Derrida e companhia, né? Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Quer dizer, completamente diluída, né? Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando preconceitos linguísticos. Então, não existe uma gramática correta. Você já aprende que é errado você dizer que há uma gramática certa. 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias. A criança nem aprendeu a ler, mas já precisa entender que texto serve para manifestar ideologia. Ou seja, quando você lê um texto, você já se pergunta qual é a ideologia que está por trás dele. É exatamente a epistemologia do Foucault. Habilidades de arte, do 1º ao 5º ano. Discutir as experiências corporais, pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Então você veja, por exemplo, em dança, em artes plásticas, você já tem que problematizar. A arte serve para você problematizar. Vamos fazer uma cabeça feminina num corpo masculino? Vamos aqui desenvolver algum tipo de arte que problematize o próprio corpo? O teu corpo, qual é a interpretação que você dá a ele, artística, poeticamente? É isso que está se dizendo. Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões de gênero e corpo. Quer dizer que a sua própria voz, você vai problematizar para discutir questões de gênero. Olha o nível da obsessão. A Butler, no livro dela, Questões de Gênero, é um dos pilares do tema da Butler. Você tem que problematizar o corpo. Que ideia é essa de que o corpo tem um significado? O corpo não tem significado. O significado é o intérprete, que na verdade não existe, porque a interpretação é autônoma, ela é uma ação que dispensa a existência de um sujeito. Então essa ação, ela é totalmente livre, ela tem que ser totalmente aleatória, errática. Isso é problematizar o corpo, problematizar a voz. É disso que se está falando. Habilidades de arte do 6º ao 9º ano. Refletir sobre as experiências corporais, pessoais e coletivas, desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Aqui está falando especificamente da dança. Do 6º ao 9º ano, vamos problematizar isso o tempo todo, fazer o aluno abrir a sua percepção, a sua autocepção, inclusive. Habilidades de artes integradas do 6º ao 9º ano. Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte. Então, por que isso, por exemplo, se igreja é bonita? Por quê? Isso é eurocêntrico. Então, os nossos padrões estéticos são muito eurocêntricos, o que significa também muito cristãos, são cristãos demais. Então, nós temos que... Sente aí a beleza de um atabaque. Quer dizer, você coloca na percepção do outro exatamente algo que vem agressão. Eu falava no começo lá da agressão do senso estético, parecia quase uma violência o que eu estava dizendo. É o que ela está falando aqui. Você tem que problematizar. Problematizar. Problematizar para essa gente, para o Foucault,
pro Lukács, né? Problematizar é você demolir mesmo, né? Demolir mesmo. A BNCC se concentra mais, agora, educação física, mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento apenas desses valores ou fazê-lo só em determinadas etapas do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e preconceitos expressos nas práticas corporais. Quer dizer, o jeito de andar, o jeito de se sentar, o jeito de falar, todo comportamento sinestésico, você tem que quebrar os estereótipos. Você tem que formatar. Você tem que zerar o sujeito. Competências de educação física. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, com base na análise dos marcadores sociais de gênero, geração, padrões corporais, etnia, religião. Note, você vai para a construção da identidade cultural a partir do corpo. Pelo que eu saiba, educação física é fazer ginástica. Não é fazer ginástica. Educação física não é você jogar bola, não é nada disso. Educação artística, educação física são para desconstruir estereótipos de gênero. Mas identificar os elementos constitutivos, ritmo, espaço, gestos das danças no contexto comunitário e regional, valorizando-as sem preconceito de qualquer natureza, né? Faz o moleque desmunhecar, etc. Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo e das danças de matriz africana e indígena. Identificar situações de injustiça e preconceito geradas ou presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. Educação física. Como é que a gente pode fazer aqui? Vai, dança aí, dança desmunheca à vontade. Fala para a menina, agora você vai... Tem até algum colégio católico que fez esse ano, que é a quadrilha invertida, as meninas vestidas de menino e os meninos vestidos de menina. Vamos fazer isso aí, vamos para quebrar os estereótipos. Educação física. Habilidades de educação física do 6º ao 9º ano. Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais e étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, estabelecer acordos objetivando a construção de interações referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito. Então veja, o rapaz diz, não, meu nome é Julieta e eu vou participar da competição de luta, de boxe com as meninas, porque eu sou uma menina. Então, você tem obrigação de admiti-lo numa competição com as meninas. Por quê? Porque você tem que problematizar preconceitos e estereótipos de gênero relacionados ao universo das lutas. É disso que se está falando. Mas, discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão. Colocar 2 homens para dançar tango, né? E demais práticas corporais. E propor alternativas para a sua superação. Me perdoem pela pontuação, eu fui copiando muito rapidamente, não tive tempo de revisar. Língua inglesa. Então, você pensa, bom, o objetivo da disciplina língua inglesa qual é? Aprender inglês. Né? Aprender inglês, mas isso é conteudismo, não pode, está errado. Então, qual que é o objetivo? O estudo da língua inglesa possibilita aos alunos ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico. E, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de conhecimentos e participação social. Ensinar inglês com essa finalidade tem para o currículo 2 implicações importantes. A primeira é que ela obriga a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em que os falantes de inglês
já não se encontram apenas nos países em que ela tem o caráter de língua oficial. Então você tem que aprender inglês, o inglês da onde não se fala inglês. Então não é para você aprender inglês, é para você ampliar a relação. Continua. Trata-se, portanto, de definir a opção pelo ensino da língua inglesa como língua franca, uma língua de comunicação internacional utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais. Essa perspectiva permite questionar a visão de que o único inglês correto a ser ensinado é aquele falado por estadunidenses e britânicos, por exemplo. Nada de Shakespeare. Deste modo, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas. Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, isto é, para o reconhecimento e o respeito às diferenças e para a compreensão de como elas são produzidas. Ou seja, o objetivo é o multiculturalismo. É apenas esse. Você abrir o jovem para o multiculturalismo, nada de aprender inglês. Quando você quiser aprender inglês, você vai ouvir música do Falcão. Porque ele é que vai te ensinar inglês. Você vai ouvir o Tiririca. Ele é quem tem que te ensinar inglês. Não é? Imagine, não é? Se tiver que aprender francês, você procura a Dilma. Mas o inglês, você vai procurar... Bom, ela também sabe cantar Happy Birthday to You, né? Competências específicas de língua inglesa. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. Refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Então, nessa grande empresa que a nova ordem mundial quer fazer, essa multinacional, é claro, nós todos precisamos aprender a falar uma língua parecida, vamos reverter o fenômeno de Babel. Para quê? Para que seja mais fácil que se domine sobre nós. O multiculturalismo serve para isso. Agora, matemática. Essa parte é deliciosa. Porque você diz, qual que é o objetivo da matemática? É aprender a calcular. Ora, o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Então, a matemática serve para estimular a teoria crítica. Portanto, presta atenção, a matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objetos, grandezas, e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. Quer dizer, a matemática não é uma ciência exata, meus senhores. Como dizia o Karl Korsch, como dizia a turma da escola de Frankfurt, a matemática é ideologia. No final, vocês vão ver a que ponto eles vão chegar. Porque eles não tiveram coragem de colocar a citação que aparece no final aqui, porque não seria piada, todo mundo iria ler na hora, né? Porque veja, como a base está feita de um modo cada um tem a sua competência, então quem é de matemática vai procurar o que é relativo no seu. Se fosse procurar onde está outra citação, teria frouxos de riso. Competências da matemática. 3. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos. Quer dizer, a matemática agora mensura qualidade. Não é quantidade, não é o quantum, é o quali também. Absurdo. Presentes nas práticas sociais e culturais de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
Quer dizer, ela serve para você ensinar estatística para o aluno. Ele vai usar a matemática para fazer estatística em função de um discurso social. Só isso. Você está fazendo um ongueiro aqui. 6. Agir individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade no desenvolvimento ou discussão de projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Matemática. Matemática. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Escuta aqui. Não, respeitando o modo de pensar, eu penso, para mim, 2 e 2 é 4, para você 2 e 2 é 37. Bom, vamos conversar. Vamos conversar, por que não? Você fala assim, você fez aquilo por um louco? Não, pior que não é por um louco. Não é por um louco. As pessoas sabem bem que... Até agora não se falou, vamos aprender cálculo. Isso aqui é uma base curricular. Nada. Quer dizer, você peguei aquela base, aquela de 2 páginas, quer dizer, olha, tem que aprender, né? Equação de primeiro grau, tem que aprender. Quer dizer, aquela base antiga que dizia, olha, os conteúdos. Não, é o contrário disso. 9. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Olha lá o trabalho. Ciências da natureza. É outro primor isso aqui, a coisa fora do comum. Ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Em outras palavras, aprender a ciência não é a finalidade última do letramento. Quer dizer, a finalidade das ciências naturais não é aprender ciência, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Competências, que beleza. 1. Compreender as ciências como um empreendimento humano, reconhecendo que o conhecimento científico é provisório, cultural e histórico, então não há conhecimento científico. 2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e socioambientais e do mundo do trabalho. Quer dizer, é para formar um guerreiro mesmo. 3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, tecnológico e social, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas e buscar respostas. Quer dizer, tudo você soluciona com uma finalidade tecnológica, social, profissional e assim por diante. 4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia e propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. A criança não sabe nem ainda a composição da água, ela já tem que estar preocupada com esses temas. Construir argumentos com base em dados, evidências, informações confiáveis e negociar confiáveis para Débora Diniz. E defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental
E o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Já nas ciências naturais. Então, esse negócio de, por exemplo, identidade genética, que coisa autoritária. Autoritária demais, isso promove o preconceito. 7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais, e a respeito da saúde individual e coletiva com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Cadê ciência natural? Cadê? Ensino fundamental. Nos anos finais, aqui falando dos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º, são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse e relevância social nessa faixa etária. É também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na escolha de seus posicionamentos que representem autocuidado com o seu corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Além disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do Estado e das políticas públicas no desenvolvimento de condições propícias à saúde. Tá tudo... Primeiro, reprodução e sexualidade, amor, família, matrimônio, não existem. Você apenas vai reproduzir. E não apenas vai reproduzir, mas você vai aprender a entrar dentro de um padrão daquilo que se chama saúde sexual, que é levado a cabo pelo Estado. Você tem que fazer o que o Estado está falando. Existem problemas de saúde pública, existem problemas de saúde reprodutiva. Então, você tem que respeitar o corpo do outro, mas o Estado não respeita o seu. Você tem que fazer exatamente aquilo que o poder político está mandando. Então, esse negócio de ter 10 filhos, não. É o bem comum, do ponto de vista, é o que o Estado diz, quem determina. Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado, a prevenção da gravidez precoce e indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. Então, educação sexual na mão total da escola. Habilidades das ciências naturais. Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética. E a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos sem preconceitos baseados nas diferenças de sexo, de identidade de gênero e de orientação sexual. Aonde que a turma que diz que não tem gênero na BNCC está com a cabeça? Está claríssimo. Está claríssimo. Você tem que desmontar. Aliás, está mais claro ainda nas outras partes do que nessa. Ciências humanas. Ciências humanas, de maneira geral. Agora que assim, a coisa vai entrando num crescendo, né? Até chegar ao apogeu. O apogeu é a história. A gente chega lá. A área de ciências humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade cultural, ética, de gênero, entre tantas outras, deve ganhar especial destaque com vistas ao acolhimento na diferença. Então, toda a área de ciências humanas precisa partir do pressuposto de que as diferenças de gênero, a diversidade de gênero, precisam ser levadas em consideração para o acolhimento da diferença. Isso aqui é a teoria da John Scott todinha. A John Scott é uma outra autora de gênero, pouco conhecida no Brasil, em que ela diz, diferentemente da Butler, que o que você tem que fazer não são performances de gênero agressivas. A Butler diz, você tem que colocar um crossdresser para dar aula para a criancinha, você tem que fazer
de repente uma drag queen, trabalhar na pastoral da acolhida nas paróquias, com patins, etc. Essa é a linha da Butler. A Joan Scott, uma mãe de família. E ela, estudando profundamente o Foucault, percebeu que não é assim que se faz. O jeito certo é você reescrever todas as ciências pressupondo o gênero. De tal modo que, sem perceber, as pessoas acabem aderindo à perspectiva de gênero, à ideologia de gênero, e assim não ofereçam resistências inoportunas para que a agenda prossiga adiante. Então, quando você coloca gênero como a base das ciências humanas, já aqui você está dizendo, nós vamos reescrevê-las pressupondo a fim de que as pessoas imperceptivelmente acabem aderindo a ele. É disso que se trata. Sobretudo a história, no caso da Joan Scott. Como no caso do Foucault também, sobretudo a história. Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de ciências humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder, e especialmente à produção de conhecimentos e saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. A teoria do Foucault. Todo conhecimento pressupõe um interesse de poder por trás. Então, a ação humana está condicionada pelas relações sociais de poder. Isso tem que estar instalado na cabeça da criança. As ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações. Ética. Auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para valorizar direitos humanos, respeito ao meio ambiente e à própria coletividade, fortalecimento de valores sociais tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem comum e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Isso é ética. São os valores de um ongueiro. Quer dizer que não existem valores morais objetivos, de acordo com a natureza humana. As suas convicções são uma violência para nós. Você é um fundamentalista. Então você precisa aprender a conviver conosco. Seus pais são fundamentalistas, nós vamos te salvar deles. Nós vamos te salvar disso daí. Estudar geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas, construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de diferentes formas. Então, você não está trabalhando a geografia, você está trabalhando a identidade do fulano. Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial, você move o pensamento espacial, e aplicando procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas, os alunos podem reconhecer a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial, o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas e a desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem da geografia favorece o reconhecimento da diversidade e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos, respeito à diversidade, sem preconceitos éticos de gênero ou de qualquer outro tipo. Então, você não está descrevendo o que é o relevo, a planície, o planalto, como que é a campanha da fraternidade desse ano, os biomas. Você não está descrevendo nada disso. Você está preocupado em levar a pessoa a mobilizar o espaço em função das diferenças sociais, de gênero, etc.
Assim como para a história, o tempo é para a geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Não há tempo. A linha do tempo, bobagem. No ensino fundamental, nos anos finais, essa unidade temática ganha relevância. Incorpora-se ao processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego e na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científico-Informacional e a urbanização devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas e processos históricos. É para formar... Gente, quando eu estou dizendo, não aparecem informações de geografia, de matemática. Eu estou selecionando as melhores partes. É isso aqui a Base Nacional Curricular Comum. Quer dizer, você está formando simplesmente pessoas para viverem nesse mundo. Na unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa, quer dizer, um mapa, e de outras formas de representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Compreender as particularidades de cada linguagem, suas potencialidades e suas limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos dessa linguagem, não como verdades, mas como possibilidades. É o relativismo, assim, colocado. Não se trata de transferir o conhecimento científico para o escolar, mas por meio dele, permitir a compreensão dos processos naturais e da produção da natureza na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao compreender o contexto da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos e culturais, os alunos constroem criticidade, valor fundamental de autonomia para a vida fora da escola. Quer dizer, você analisa toda a geografia à luz da teoria crítica, dos interesses de dominação capitalista. Competências da geografia. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitam e promovam a consciência socioambiental e respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, orientação sexual, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outro tipo. Até convicção religiosa entre aqui. Claro, porque você tem que ligar a geografia à religião para, quebrando uma pela outra, você promover, pelo multiculturalismo, a religião universal, né? Você quebra a especificidade religiosa. É preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço em diferentes situações geográficas, regidas por normas e leis historicamente construídas, aliás, instituídas, compreendendo a transformação do espaço em território usado, espaço da ação concreta e das relações desiguais de poder. Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza, as disputas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos de vida das sociedades originárias e ou tradicionais, e o avanço do capital, todos retratados na paisagem local e representados em diferentes linguagens, entre elas o mapa temático. Quer dizer, você vê uma paisagem, você já tem que enxergar, a criança já tem que encarar uma paisagem enxergando qual é o uso de poder capital que está por trás dela. Você está treinando a mente da criança para ela analisar a geografia com função no discurso do poder. Por fim, no 9º ano é dada atenção à constituição da hegemonia estadunidense, principalmente no mundo pós-guerra, considerando a nova desordem mundial e a emergência da globalização, mundialização, assim como suas consequências. Isso exige o aprofundamento do estudo da formação dos Estados nacionais e do uso do território brasileiro, mas também da importância de outros países da América Latina e da África.
É uma linguagem ambígua em que você está educando para a nova ordem mundial. Vamos ampliar fronteiras, vamos rediscutir a soberania da nação, vamos pensar na América Latina, vamos inclusive incorporar a África nos nossos horizontes. Quer dizer, você está preparando o ambiente para a nova ordem mundial. Está inclusive explícito aqui. História, é o apogeu agora. Olha, isso aqui é tanta coisa que não dá para colocar tudo. Eu coloco algumas coisas, porque não tem condições, né? Você sabe que a história é o fio instrumental do pensamento do Foucault. Então, aqui eles nadam de braçada. Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. Então, na verdade, você não quer conhecer o passado, é o presente. História. Um objeto só se torna documento quando apropriado por um narrador, que a ele confere sentido, tornando capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. Não há história, só há narrativa. Só há narrativa. E toda narrativa é de poder. O historiador não faz o documento falar. É o historiador quem fala. E a explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, é de natureza retórica. Não há história, há só retórica. Meus queridos, você não ensinou nenhum dado histórico para criança. Isso aqui, aliás, nos primeiros 5 anos da disciplina História, não se ensina história, se ensina isso. Só se ensina isso. Que tudo é narração, que tudo é discurso de poder. Por quê? Quando cair um relato histórico debaixo das vistas dele, ele vai dizer, opa, isso aqui pertence a qual grupo de poder? Ele vai ter virado um Foucaultzinho. É isso que vai acontecer com ele. O exercício do fazer história, entre aspas, de indagar, é marcado inicialmente pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um outro. Por fim, parte-se para o mundo, sempre em movimento e transformação. Em meio a inúmeras combinações, indivíduos produzem saberes que os tornam mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação. É a visão da história toda movida dialeticamente, que começa lá no Hegel e que está sendo embutida na cabeça do guri. Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vista à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos. É aqui o livro do Mao Tse Tung, A Contradição. Você enxerga a história toda na perspectiva da contradição. Todinha. A contradição é o pano de fundo. A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da epistemologia da história. Espera aí, o garoto não sabe nem ainda quem descobriu o Brasil. Ele não aprendeu nada de história, ele já está aprendendo sobre epistemologia da história. Epistemologia da história é exatamente isso, a interpretação da história. A natureza compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das relações sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se apropria do mundo. Quer dizer, no fundo, é só o sujeito com os seus interesses.
Ao promover a diversidade de análises e proposições, espera-se que os alunos construam as próprias interpretações. Então você não tem nem que conhecer a história, você tem que construir a sua interpretação. Porque, aliás, não existe outra coisa senão interpretação. Só isso, tudo é narrativa, então você constrói a sua, que na verdade não é a sua, na verdade é de quem está mandando, né? Porque isso aqui já é uma narrativa. De forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas, você vai construir a sua narrativa, mas convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero e as abordagens relacionadas às histórias dos povos indígenas e africanos. Porque senão você não destrói a civilização ocidental, o cristianismo e assim por diante. Vamos virar índio. Vamos voltar para a senzala, como é que é o quilombo, né? Vamos voltar para o quilombo, né? É isso. A BNCC de História no Ensino Fundamental, anos iniciais, contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. Você quer construir a identidade do aluno. Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo, por isso tem que levar 5 anos. A percepção da distância entre objeto e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito, tomado como produtor de diferentes linguagens. Quer dizer, já que você não chega ao objeto, você não pode conhecer a realidade, então a sua linguagem sempre é ineficaz. A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por diferentes culturas. Agora vem aquilo que eu falei para vocês antes, que não colocaram lá na matemática, colocaram aqui. Em determinadas culturas, o número usado para contar seres humanos pode ser diferente do número que se usa para contar mandiocas, como acontece com os membros da etnia Palicur. O que isso significa? Se na tradição de matriz grega a unidade é o 1, para muitos grupos indígenas a unidade é o 2. Nessas comunidades indígenas, os Chavante, por exemplo, a ideia de paridade é um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de modelagem do mundo. E identificar essas diferenças significa tomar consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade. Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento, no ensino fundamental, anos iniciais, analisar como o sujeito se aprimorou na polis, tanto do ponto de vista político quanto ético. Quer dizer, a cidade só melhorou a nossa vida, né? Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados por grandes movimentos populacionais e pela globalização, considerou-se uma nova dimensão para o projeto pedagógico. Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenraizado, seja por contingências históricas, migrações, ou seja ainda, em razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos referenciais identitários que questionam as antigas construções do ideário do Estado-nação. Bem-vindos à nova ordem mundial. 9º ano, competências da história, questões de gênero, anarquismo e protagonismos feministas. Anarquismo também. Identificar as transformações ocorridas no debate sobre questões de gênero no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema. Exatamente o que propõe a John Scott. Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis, a atuação de sindicatos, anarquistas e grupos de mulheres. Discutir as motivações que levaram à criação da ONU no contexto pós-guerra e os propósitos dessa organização. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos das minorias. Avaliar as dinâmicas populacionais, aqui está tudo aborto, tudo mais aqui, e as construções de identidade étnico-raciais e de gênero na história recente. Sobre cristianismo, na história, tem 2 menções.
Uma, que fala da Idade Média, quer dizer, não existiu cristianismo antes da Idade Média. E segundo, quando fala do Brasil, é de você destruir as orientações eurocêntricas. Você tem que acabar com a narração eurocêntrica da história do Brasil. Então, vamos colorir, vamos colocar todas as outras, entre aspas, narrativas para compor a história. Então, queridos, resumindo aqui, e assim eu termino. Me desculpe pelo prolongamento e pela quantidade de leitura, mas eu acho que é importante colocá-los em contato com o texto da base. Duas coisas. Primeiro, uma pessoa que é submetida a isso, ela não é submetida a uma doutrinação marxista. Você não está doutrinando, você não está ensinando marxismo, você está ensinando os pressupostos do marxismo, que são os pressupostos necessários para você fazer todo mundo se tornar o homem que o Marx apregoa lá na ideologia alemã, que é o homem que se preocupa só com o trabalho, com a praxis, com a operação, portanto, com competências e habilidades, o que para o Marx é o que vai libertar o homem do capitalismo. Na verdade, ele está jogando o homem no apogeu do globalismo. Isso aqui vai fazer o quê? Vai criar um mundo igualitário do Marx, vai acabar com todas as instituições intermediárias, com família. Você não vai nem pensar em ter família. Você vai ter instalado esses princípios na sua cabeça e o resultado disso é que nós vamos ser todos iguais, debaixo de uma elite infinitamente distante de nós, cuja identidade nós sequer conheceremos. De fato, o Foucault está sendo a arma que todas essas pessoas estão utilizando para acabar com as instituições da sociedade, aquilo que eles chamam de superestrutura, mas que na verdade é a estrutura primária da sociedade. A família, a religião faz parte da estrutura mais primária da sociedade, para que eles construam uma super, meta estrutura, que é a nova ordem mundial. Portanto, isso aqui é uma avalanche. Toda a cultura da morte, tudo aquilo que quer se implementar, virá através disso aqui. Não é à toa que o que se investe hoje em educational changes, em políticas de mudança educacional, remonta a 3 trilhões de dólares. E o exército americano tem um orçamento de 1 trilhão de dólares. Porque a verdadeira guerra está aqui na educação. Não tive tempo de falar das organizações que estão por trás disso, de quem está atuando, dos meios que eles estão empregando, não deu. Quem sabe ano que vem. Mas eu queria pedir para você fazer uma coisa muito simples. Muito simples. Você vai receber no final um DVD que contém alguns vídeos que falam sobre a verdade acerca da Base Nacional Curricular Comum. Eu queria que você fizesse 2 coisas, só 2 coisas, e uma terceira que vai nos ajudar. Primeira coisa, assista todos os vídeos, calma e pacientemente. Segundo lugar, procure diretores de colégio, procure autoridades que você conhece, prefeitos, vereadores, pessoas que trabalham com pastoral da educação, gente que vai se impactar com esse assunto e entregue para essas pessoas esse DVD. Só faça essas 2 coisas. É importante agora. E eu pediria que você deixasse aí numa lista, deve ter passado já, não sei se já passou, uma lista para você colocar o seu nome e o seu e-mail, para que nós pudéssemos depois entrar em contato com você. Não deixe de fazer essas 3 coisas, por favor, porque nós precisamos
derrubar a Base Nacional Curricular no Brasil. Não vai ser amanhã. Mas, mesmo que isso aqui fosse uma aula de catecismo, uma Base Nacional Curricular é uma estrutura preparada para ensinar ideologia. Mesmo que fosse excelente, o próximo que chegar coloca a que ele quiser. E nós não podemos permitir que uma estrutura desse tipo seja instalada no Brasil. Uma estrutura que não ajuda a educação, que serve só para transmitir ideologia, e uma estrutura que é ilegal. Muito bem. Se tiverem alguma pergunta, agora é a hora de fazê-la. Homeschooling. Homeschooling agora é uma alternativa importante para nós. Nós temos ajudado, claro, as duas coisas. A fundação de colégios de educação clássica e o homeschooling. Essas duas coisas são importantes porque nós precisamos fazer as pessoas entenderem que quem educa é a família. E mesmo os colégios de educação clássica, eles pressupõem a educação familiar. E eles têm que ser um reforço da educação familiar e não um sucedâneo. Então, hoje em dia existem instrumentos para isso, nós estamos criando instrumentos legais mais fortes para isso, para que isso seja garantido. Inclusive, nós possamos ter instrumentais mesmo, né, para formação de pessoas que queiram aplicar o homeschooling respaldados pela lei, mas, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa importante para nós nesse momento. Tirar a educação do monopólio do Estado. Revogar aquela lei que é obrigatório colocar crianças de 4 a 5 anos na escola, de repente só ter 6 ou mais, valeria a pena? Eu acho que valeria a pena lutar contra isso, sim. Quanto menos a criança estiver submetida à escola desse tipo, melhor. Existiu alguma base nacional antes dessa? Ou como era o estilo da educação no Brasil antes? Eles estão mentindo, dizendo que não havia base curricular nacional no Brasil. Há base curricular no Brasil, mas ela é uma verdadeira base curricular. Tem 2, 3 páginas. Ela simplesmente aponta de maneira muito genérica aqui, está em vigor, inclusive. Está em vigor, né? Então é mentira que não há uma base. Eles estão fazendo isso para forçar a legislação. Mais alguma pergunta? Oi, o senhor disse que é ilegal esse modelo aqui, né? Teria como entrar com um pedido ou revogar isso? Na verdade, o que nós temos que fazer é criar uma massa crítica de pessoas que estudem e que falem muito sobre isso. Quer dizer, eu não posso chegar, nós não temos força para chegar. Eu chegar lá no Congresso Nacional e dizer, olha, isso aqui é ilegal, vamos fazer um projeto de lei para derrubar isso agora, né? Porque você tem todo um sistema montado para a centralização da educação. Então nós precisamos primeiro criar uma massa crítica, e para isso nós precisamos difundir isso quanto mais. Por isso os DVDs, por isso eu estou dando essa palestra hoje, inclusive esse material eu posso disponibilizar, para que vocês estudem, falem e se esclareçam mais sobre isso, para podermos ajudar realmente a criar um debate na sociedade sobre esse assunto. O senhor disse que é ilegal. Qual é a base legal que dá a ilegalidade disso? A base legal é um pouquinho complexa, precisaria dar uma olhada na palestra que eu dei lá na Pantocrator de Campinas. Mas a base legal que demonstra a ilegalidade disso é que, primeiro, nós não podemos ter um sistema único de educação no Brasil. A União não possui escolas, ela não pode ensinar, ela não pode dizer o que os alunos vão aprender. Nós estamos num sistema federativo. Então essa é a base mais genérica do assunto. A própria Constituição reconhece que tem que ter uma pluralidade de sistemas educacionais e a LDB diz que você tem que garantir cada vez mais a autonomia das instituições de ensino. Elas têm que ser mais autônomas. Então, é exatamente o contrário do que está fazendo. Você imagina que um cara como Gustavo Capanema, que queria centralizar a educação no Brasil, nunca pensou em criar um currículo único.
Claro, eles vão dizer, isso não é um currículo único, é uma base, mas na verdade funciona como um currículo, está tudo determinado. Você está condicionando o ensino do Brasil inteiro. Há um tempo atrás tinha uma coisa que era a pessoa não repetir de ano. Ele passava, mas tinha que ter uma frequência. Então, assim, se ele não repetia de ano, não precisava ser bom, então não precisava se dedicar a isso. E se além disso voltasse com uma lei que não tivesse mais repetência por presença? Bom, acabou, né? O problema é o seguinte, é que eles não podem fazer isso, porque você tem que ensinar alguma coisa, senão a pessoa não vai ser mão de obra de trabalho útil. Ele vai virar um retardado mental. Então, você tem que ensinar competências e habilidades. Então, pelo menos para isso, você tem que formar o cidadão. Não, porque assim, existem meios alternativos, tem uma mistura, tem outras coisas, que a pessoa pode aprender. Eu, quando era criança... Eu entendi. Você acha que se nós acabássemos com a repetição por infrequência às aulas, nós poderíamos fazer a pessoa se matricular na escola e assim cumprir o requisito legal, mas na verdade fazer homeschooling. É isso que você está dizendo? Só que isso eles não vão fazer. Porque se eles fossem permitir fazer isso, eles não gastariam tanto esforço para fazer isso. Então eles jamais vão fazer isso, porque eles querem que vá para a escola. Eles querem acabar com a evasão escolar. E depois, mais adiante, eles vão fazer os alunos trabalharem também na escola. Você já vai começar a trabalhar desde a escola, mas isso bem mais adiante. Por enquanto, você tem que acabar com a evasão escolar. Oi. Existe alguma possibilidade a isso aí nos países como França? Assim? Existe. Só que são países menores. Então, nos países menores, o desastre é menor, e nos países que têm alguma coisa educacional consistente, você tem algo a destruir. No Brasil, você vai destruir o nada que vai virar coisa nenhuma. Então vai ser quer dizer, o tamanho do caos que isso vai gerar é de proporções tão bestiais que eu diria que o experimento Brasil é determinante para o resto do mundo, porque você vai ter um celeiro de gente aqui que, inclusive, como você já não tem sistemas educacionais competentes, elas estão prontinhas para entrar nisso daí. Então, piora a desgraça. Oi. Em função do que você tinha feito para você recebeu dela, em que sentido legal corresponderia o Ministério da Educação? Em que sentido legal? Como que eles defendem essa legalidade? Por artifícios. Porque a Constituição pede que haja uma base nacional curricular comum. Então eles dizem que não há uma base nacional, que agora, enfim, eles vão fazer uma base nacional e que isso é uma base curricular. Está entendendo? A função do Ministério da Educação é coordenar os sistemas de ensino. Então, distribuir a renda da União para as escolas, ajudar os sistemas de ensino que precisam de ajuda. É basicamente isso, mas você precisaria garantir o princípio de subsidiariedade. Quer dizer, se o inferior pode fazer por si, o superior não faz por ele. Uma série de empresas que têm comprado o sistema educacional brasileiro, praticamente diárias disso, grandes investimentos de multinacionais no ensino. Como isso se encaixa com isso? Claro, essas multinacionais, inclusive, é que estão por trás disso. Porque quem é que paga os profissionais, e não só os profissionais, mas legisladores e políticos, para que eles entendam que isso aqui é uma coisa maravilhosa? São esses grupos. Levam a turma lá para Yale, fazem congressos sobre o assunto. As mesmas figurinhas carimbadas de sempre. De sempre no âmbito da educação. Oi? Ele levantou a mão primeiro. Padre, porque diante do avanço dessas proposições de comportamento e ameaças, inclusive, a existência do próprio cristianismo, a igreja se manifesta tão pouco, ou seja, são tão poucos exemplos como o senhor para aplicar. Primeiro porque a igreja não está preparada para enfrentar isso, não pensou sobre o assunto. Desde a década de 50, nós
entramos cada vez mais no abstencionismo sobre o tema da educação. Até a década de 50, nós éramos os maiores educadores do mundo. De 50 para cá, nós nos tornamos os mais abstencionistas em matéria. Então, a igreja simplesmente ignora atualmente isso. Não é jesuítica. A paixão jesuítica já é uma decadência em relação à paixão que os grandes sábios dos tempos áureos, das escolas monacais e cabidais, tinham pela educação. Isso pertence à natureza do cristianismo. Oi. Na verdade, uma das coisas que eu ia falar é a mesma coisa que ele havia falado sobre esses grupos que estão por trás dessas universidades, né? Eu fiz uma pesquisa, eu estudo numa universidade que foi comprada pela Laurent Education, e os 4 principais acionistas deles são o George Soros, Henry Krebs, Paul Allen, que é o cofundador da Microsoft, e um senador do Partido Democratas. E aí eu queria saber, na verdade, a minha pergunta seria essa: o que fazer? Porque diferente dos movimentos sociais, como o Levante da Juventude, União da Juventude Socialista, etc., que tem um pulo de financiamento entre os globalistas e esses grupos, a Laurent Education está diretamente sendo investida por esses globalistas e os piores, né, das piores espécies. O que podemos fazer diante disso daí? Eu acho que a grande ferramenta que nós temos para contrapor isso tudo é a verdade. Porque a gente precisa fazer isso com uma série de trapaças, assim, incalculáveis, né? Isso tudo vai para frente na base da trapaça. O século XX foi o século das guerras, o século XXI será o século da trapaça. E como é que você vence a trapaça? Com a mentira, com a verdade. Você só vence a mentira com a verdade. Então, é isso aqui que nós estamos fazendo. Então, se a sociedade civil... De certo modo, Foucault tem razão, de certo modo. Ele diz que você só vence a estrutura quando você desconstruir a sua identidade na estrutura. Né? É isso mesmo, em certo sentido. Então, nós temos que parar de reproduzir isso que eles estão querendo que nós reproduzamos. E começarmos com uma educação alternativa, voltarmos às nossas raízes, fazer fincapé na educação clássica, ensinar a todo mundo a educação clássica mesmo, ganhar força, criar fundações para isso, captar verbas de quem tem a investir nesse assunto. Eles têm a hegemonia, mas eles não têm o controle total. Ainda. Se eles implantarem esse sistema educacional, eles vão ter o controle total, porque eles vão gerar toda uma caterva, uma multidão de pessoas totalmente manipuláveis. Enquanto eles não conseguirem isso, há margem. Só que na hora que isso aqui for estabelecido e começar a ser praticado de verdade, for praticado efetivamente, não haverá mais sentido falar em saída. A pensar assim. E eu me vivi uma situação de uma experiência na educação de aula, e eu senti que a coordenadora dos pedagógicos eu queria impor isso. Então, minha pergunta é: como nós, professores, conseguimos nos impor, sendo católicos, para não nos sentirmos obrigados a ensinar uma coisa que é diabólica como essa? É uma pergunta que exigiria muita coisa, muita explicação, mas em termos muito simples, eu acho que é o seguinte: entender que a relação pedagógica não é entre você e a instituição de ensino como mediadora para com o aluno. É uma relação pessoal. Na medida em que a relação é uma relação pessoal, o aluno é um filho seu, de verdade, há uma relação de confiança, você consegue saltar isso. Em alguns casos, você não vai conseguir 100%. Nem Nosso Senhor conseguiu 100%, né? Então, mas você consegue grandes achados aí no meio. Então, eu acho que a gente não pode se desesperar pensando na instituição. A gente tem que olhar para as pessoas. E impostar e declinar, digamos assim, conjugar o nosso papel em função delas. Última pergunta, que o tempo está esgotando. Oi. A consequência psicológica moral da criança submetida a essa necessidade
Uma pessoa que está submetida, uma pessoa que introjeta a teoria crítica na sua mente, ela se torna incapaz de toda e qualquer verdade. Porque, claro, se tudo é uma questão de conveniência, né, é como uma pessoa que viciou o cérebro no teorema Foucaultiano. Então, por exemplo, diante de qualquer proposição, ele não considera se ela é verdadeira ou falsa. Ela considera para qual time ela está trabalhando. Acabou a verdade. A mente maliciosa. Lendo o livro do Wigenhaus sobre a escola de Frankfurt, tem um momento em que o Horkheimer vai contratar um novo professor. E aí, aí eles falam com um cara lá, que era marxista, de carteirinha, e o Horkheimer diz, olha, não contratem-no, porque eu não percebi nele aquele olhar aguçado de ódio por toda a realidade. Então ele não serve para nós. Então quando você chega a alterar a alma de uma pessoa, isso aqui é uma guerra psicológica, você vai chegar na alma da pessoa, você vai mexendo no estereótipo, no jeito que ele se senta, no jeito que ele conversa, você mexe em todo o ser dele. Isso aqui não é superficial. Você está mexendo no jeito dele andar, na voz dele, no comportamento, como ele enxerga uma paisagem, o senso estético dele mais profundo. Você está pegando aquilo que é mais evidente, com a matemática, jogando naquilo, todo tipo de relativismo. Você está mexendo no cérebro da pessoa para ela enxergar por trás de tudo apenas interesse de poder e ela não crer mais em nada e se tornar apenas um operador, um homo faber. Então a consequência disso é que você vai expropriar o indivíduo de tudo, inclusive da sua identidade. Ele vai ser apenas força de trabalho, aquilo que o Marx diz, que é o que a nova ordem mundial no fundo quer. Que você vire apenas força de trabalho despersonalizada, sem identidade, que apenas produz em função de uma meta superestrutura que você não enxerga, porque ela é meta mesmo. E que ela se tornou a divindade onipresente da sua vida. É o homem materialista. Para o qual falar em felicidade não há sentido. A vida é em preto e branco mesmo. É o que está aí. Uma boa noite, muito obrigado pela atenção de vocês.